terceira de ano. Nós vamos falar de um tema que eu diria é um tanto delicado, porque o medo, embora seja a emoção mais básica na nossa vida, é uma emoção, como as outras, mas profundamente complexo para ser compreendido, traz desdobramentos graves para a nossa vida, e quando nós não sabemos como lidar com essa emoção, nós temos prejuízos inimagináveis. Todos nós vivemos situações de medo, a grande maioria de nós vive quadros ou momentos de ansiedade, e muitos na sociedade atual desenvolvem os transtornos de pânico, que hoje é considerada a doença do século. A ansiedade como a doença do século. No século passado considerava-se a depressão como a doença mais presente e atual, mas hoje nós já temos estudos de que a ansiedade, que se desdobra no transtorno obsessivo-compulsivo, nos quadros de pânico, nos transtornos fóbicos, está assolando a humanidade e ainda, além desses quadros específicos, na maioria dos quadros depressivos, dos transtornos de estresse e outras mais complicações como transtornos psicossomáticos, doenças de pele e várias outras, nós temos também o problema da ansiedade, a ponto de considerarmos então como a doença do século. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões em torno deste tema, mas eu elaborei um caminho, né? Eu pensei num percurso que seria interessante de compartilhar com vocês. Mas eu queria que vocês ficassem muito à vontade para fazer qualquer pergunta, colocações nesse sentido de um melhor entendimento, mesmo que a gente não passe por todos os slides ou pelo percurso que eu tinha planejado, porque eu prefiro que vocês saiam daqui com um entendimento, mesmo que a gente não fale de tudo que eu tinha planejado, do que vocês saírem daqui mais confusos do que chegaram. Combinado assim? Faça assim com a cabeça. Combinado? Vocês têm medo de fazer pergunta? Não. Sim? Deixa eu puxar um pouquinho. Pois bem, nós escrevemos um livro chamado Cultivo das Emoções, e nesse livro nós relacionamos cada uma das emoções com as estações do ano. Então nós teríamos no outono, começando ali para não me perder, no inverno nós teríamos o medo, na primavera a alegria, no verão a raiva, medo, alegria, raiva e o que falta de emoção básica? Tristeza com o período de outono. Essas 4 são as emoções básicas que estão presentes na vida de todo o ser humano. Medo, raiva, tristeza e alegria compõem o direcionamento da vida. E se por algum motivo nós não identificamos raivas, medos, tristezas ou alegrias, fato é que existe algum problema. Porque para o desenvolvimento saudável da psique, para que a gente consiga se inserir e se desenvolver na vida, nós precisamos dessas 4 emoções. A grande questão é entender como esta emoção se faz presente na nossa vida. Que lugar que nós devemos dar a ela. Quando que isso se transforma num transtorno ou numa problemática. E quando que isso está a favor do nosso desenvolvimento. E é esse viés de tentarmos compreender as diferentes manifestações do medo e o que isso tem a ver com o nosso processo de transformação moral, o que isso tem a ver com o processo de evolução, que é o mote principal da doutrina espírita, é o que eu queria trazer para vocês nessa noite. Então, como eu disse para vocês, nós comparamos o medo com o inverno. E aí dizemos assim, comparado às estações do ano, o medo seria o inverno por ser um estado de esfriamento, de fechamento, de paralisação. É destrutivo para os incautos, mas não para os previdentes. Exige mais discernimento, análise das situações e das consequências. Talvez seja no inverno quando mais adoecemos fisicamente e também ficamos mais isolados e sem vontade de sair. Essa é a ideia básica do medo. É um estado de fechamento.
As pesquisas que falam do funcionamento cerebral do medo dizem que nós temos duas reações, de luta ou de fuga. Mas a luta também é uma tentativa de fechamento onde eu agrido o outro para que ele se distancie, para que ele não se aproxime. Então há muitas vezes reações que nós temos que podem caracterizar-se como raiva, mas na verdade são medo. Nós não sabemos como lidar e a tentativa de afastar as pessoas ou é se fechar em si ou é agredir o outro. E por muitas vezes aquilo que parece a agressividade ou aquilo que parece a raiva, na verdade, quando analisado com um pouco mais de profundidade, revela os nossos medos e a dificuldade que temos de lidar com determinadas situações quando nós estamos expostos. Esta lógica, ela é importante para que a gente entenda o lugar do medo na nossa vida. Nós estamos num estado de fechamento e por isso chamamos o medo de uma energia de autopreservação. O medo é aquela coisa, aquela reação que nos toma, dizendo de um estado de alerta, que nós precisamos agir de uma maneira diferente. Quando nós estamos com medo, muitas vezes o coração acelera, a mão sua, o pensamento funciona de uma maneira muito rápida, às vezes desgovernada, mas tudo é num funcionamento em busca de uma autopreservação. É um sistema que dentro de nós é ativado dizendo precisamos fazer algo porque desta forma não dá para continuar. E nós temos então uma reação de medo. Os desdobramentos disso nós vamos falar que são as crises de ansiedade, os problemas de pânico, onde esses sintomas que eu descrevi para vocês, eles estão muito mais aflorados. E o coração acelera de tal forma que a pessoa tem a sensação que ela vai morrer. E ela chega no hospital achando que ela está tendo um problema cardíaco e na verdade quando faz os exames ela está tendo apenas uma crise de pânico. Ou as nossas mãos suam, o corpo inteiro entra em colapso, ou colapso periférico, que a gente não consegue segurar as mãos e nem as pernas, ou muitas vezes até a cabeça, e nesse colapso periférico nós temos aí aquele medo que não foi controlado e que cresce de maneira exacerbada, e então nós temos um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, uma crise fóbica que tem na sua nascente o medo, como uma emoção básica que o sujeito não aprendeu a lidar. Esse raciocínio fica claro para vocês até aqui? Só que aí, nós trouxemos um conceito que é a ideia do cultivo do medo. Porque partimos da premissa de que o medo, ele não é um problema na nossa vida, para que ele seja extinto. Nós não temos que combater o medo. Nós não temos que controlar o medo. Nós precisamos dar espaço para o medo na nossa vida. Porque se não tivéssemos o medo, nós não estaríamos aqui. Por medo de bater o carro, eu tenho um comportamento um pouco mais prudente. Eu não ando na velocidade que me dá na telha quando eu estou na rodovia. Por medo de ser assaltado, ou por medo de ser exposto, por medo de perder meu filho, nós temos comportamentos que nos auxiliam na nossa sobrevivência. E por isso se diz, em termos do desenvolvimento antropossócio-psicológico, que o medo foi a primeira emoção que o ser humano desenvolveu. Porque se não tivesse o medo, ele não teria se preservado. É o medo que faz com que o macaco suba na árvore, é o medo que faz com que a gente tenha um cuidado numa explosão, num barulho, numa situação onde nós não conhecemos ou não temos domínio. E por medo, então, nós temos um comportamento que permite a nossa sobrevivência. Dizemos que o medo ele está ligado ao instinto de sobrevivência. E muitas reações não precisamos pensar. Se uma parede dessa começa a tremer ou se o teto arrisca de desabar, a gente não vai pensar, bom, arrisca de desabar, mas talvez pode ser que não desaba, né? A gente devia de pensar que também estamos num ambiente cuidado por Deus, então esse teto não vai desabar, nós vamos terminar com uma oração de verdade, depois a gente vai saindo adequadamente. Isso que acontece? Se o teto começar a desabar, se abrir aquela porta e aparecer um leão ali, ou se a gente ouvir um estrondo, não interessa quem que é o palestrante, o presidente da casa, a senhorinha, a criança, a gente sai tudo desgovernado lá pra fora, e depois lá fora que a mãe vai dizer, cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque na hora não pensou nem no filho, ela estava ligada só à sua sobrevivência.
Então, esta emoção é o que faz com que a gente tenha uma reação imediata e quando vem um carro à nossa frente, a gente não pensa, será que vai bater? A gente simplesmente pisa no freio. E pode ser que a gente tenha só se assustado porque teve essa reação de medo e não precisava pisar no freio daquele jeito. Mas instintivamente, nós temos um comportamento que está ligado à nossa sobrevivência. Então veja que o medo é uma coisa muito boa. Porque o sujeito que não tiver esse tipo de medo, coloca-se em risco e provavelmente vai morrer muito cedo. Então o medo ele não precisa ser extinto, ele precisa ser compreendido. Mas para que ele seja compreendido, então nós precisamos entender qual é a sua natureza, para que a gente possa dar espaço. E fizemos uma relação com o cultivo das plantas, porque fomos aprendendo que uma orquídea não se cultiva do mesmo jeito que se cultiva uma azaleia. Que quando nós temos uma determinada flor, nós não vamos cultivar todas as flores porque é tudo igual, violeta, azaleia e tudo do mesmo jeito. A orquídea precisa colocar muito pouca água, porque se você colocar a mesma quantidade de água que você coloca para a violeta, você mata a orquídea. Cada uma tem um cuidado específico e quando você começa a entender a natureza ou a diferença de cada uma destas plantas ou destas flores, você vai perceber que existe um cuidado específico e quando a gente tem esse cuidado específico, a gente consegue que aquela flor se desenvolva. Essa é a mesma lógica das emoções. A tristeza nós vamos lidar de um jeito, a raiva vamos lidar de outro jeito, o medo vamos lidar de outro jeito e a alegria de outro jeito. Mas quando nós falamos das orquídeas, não dá para cuidar de todas as orquídeas iguais. Quem cultiva orquídeas sabe que algumas aceitam um pouco mais de água ou precisam um pouco mais de sol e outras não. Algumas sempre em determinada estação florescem, outras podem passar 2 ou 3 anos sem florescer para que venha florescer num período longo lá à frente. Então mesmo em se tratando de orquídeas, há uma característica diferente para cada uma. E se o sujeito não tiver sensibilidade para perceber essa diferença, ele não consegue cultivá-las e ter o florescimento. Assim também acontece com o nosso medo. Se nós não tivermos a sensibilidade ou a capacidade de perceber as questões que estão acontecendo dentro de nós, nós seremos tomados por isso. E obviamente, por falta desta percepção do que está acontecendo dentro de nós, é que nós temos tantos problemas na sociedade ligados ao medo. Então, eu queria trazer para vocês aqui uma tentativa de 2 classificações. Primeiro, alguns tipos de medo que a gente tem e depois alguns transtornos. Para que a gente pense, ou melhor, explicando, não existe uma classificação geral que vá dizer os tipos de medo. Se vocês lerem Miralles Lopes, ele vai fazer uma classificação de medos. Se vocês lerem Daniel Goleman, ele vai fazer outra classificação de medos. Se vocês lerem um outro autor da psicanálise, ele vai fazer outra classificação de medos. Não existe uma classificação única. Mas vocês vão ver que a gente se enquadra em alguns desses. Então o primeiro, que eu já exemplifiquei para vocês, é o medo que está ligado à sobrevivência do ser. A gente pisa mais rápido no freio, a gente sai correndo numa situação que coloque a nossa vida em risco, a gente se abaixa dependendo do barulho que a gente escuta. Esse é o medo que está ligado à sobrevivência do ser. Mas existem outros tipos de medo. Medo imaginário. Você tem algum exemplo de medo imaginário? Diga aí pra mim. Senão eu vou ficar dando só os meus exemplos. Hã? Tinha um monstro debaixo da cama. Mas você tem certeza se tinha ou não para dizer que isso era imaginário? A gente tem certeza absoluta que tem um monstro embaixo. E a gente sente até a cama tremer de vez em quando, o barulho da baba dele caindo, e você fala, meu Deus do céu, o que é isso? E a gente é tomado de um medo horroroso e falta-nos sensibilidade para lidar com as crianças nessas situações. E aí você vai lá desesperado na cama da sua mãe dizendo, mãe, tem um monstro embaixo. Monstro embaixo da cama, menina, vai dormir. Daí joga a criança lá dentro daquele quarto e obviamente que aquilo que era para ser um medo, vamos enfrentar, se transforma num transtorno de pânico e aquela criança nunca mais consegue dormir num quarto escuro que tem que deixar a luz do corredor acesa. Tô vendo que tem alguns aqui que deixam a luz do corredor acesa. Mais um outro medo imaginário aí. Não vou tirar sarro de vocês, eu prometo.
Tem algum outro medo imaginário? Barata. Hã? Barata. Não. Isso é imaginário, isso é real. Pelo amor de Deus, solta uma barata aqui pra gente ver se é imaginário. Muito concreto, assim, real. né? E parece que ela vem na sua direção, sempre. Ficar preso no elevador. Não, também não é imaginário, não. Isso aí é grave. E se fica preso pra sempre, morre. Medo de alguns sonhos. Medo de sonhos. Hã? Abrir o chuveiro e sair. Esse aí eu nunca tinha ouvido ainda. Aí não toma banho. Nós temos alguns medos que são, por serem imaginários, parece que vão tomando uma proporção enorme dentro de nós. E sem dúvida nenhuma estão muito mais ligados à fase da infância, onde não existe um ego plenamente construído que faça o discernimento do que seja verdade ou do que seja mentira. Então, como falávamos do monstro embaixo da cama, a gente pode até acender a luz e olhar, mas quando apaga a luz parece que o monstro está ali. E mesmo que a porta esteja fechada, parece que está ali, porque não existe ainda um ego construído para fazer esta organização ou para se utilizar do raciocínio para lidar com esse medo. Então veja, que nós já estamos falando que em muitas situações, por falarmos de uma falta de uma realidade concreta, o uso do raciocínio é muito importante para lidar com o medo. Mas não serve para lidar com todos os medos. Porque se você pega uma pessoa com um transtorno de pânico e você diz não precisa ter medo, vai ficar tudo bem, ela dá na tua cara e continua tendo uma crise de pânico. Então o raciocínio nos serve para algumas situações, mas não nos serve para todas. Medos por condicionamento. O que seriam medos por condicionamento? Medo de não querer entrar no elevador porque vai pensar que ele vai. Vocês viram que agora eu vou ter que falar alguma coisa desse elevador. Então eu posso ter entrado num elevador e vivido uma experiência que não foi muito agradável. Ou quando entrava no elevador, a minha mãe dizia, meu Deus, me dá um medo desse elevador, porque se esse negócio para, a gente morre aqui dentro e ninguém vai nem saber que a gente existiu. E aí eu vou arquitetando estas coisas e vou me condicionando a esta experiência. Eu nunca fiquei preso no elevador para ter aquele medo que justifique, mas por condicionamento eu vou assimilando. Essa lógica do medo por condicionamento, ela começa lá em Pavlov, no século XIX, quando ele faz um estudo de colocar um coelho branco perto de uma criança e surge um estrondo. Aí a criança se assusta, fica com medo. Depois coloca-se de volta o coelho branco num outro momento e vem novamente o barulho e a criança se assusta e chora. Depois que este medo estiver condicionado pela repetição desta experiência, numa outra situação onde se coloca o coelho branco, a criança já começa a chorar. Porque dentro do seu cérebro já está condicionado uma situação constrangedora, assustadora àquele boneco. E depois coloca-se um outro boneco branco que não precisa ser nem o coelho. Pode ser um boneco branco qualquer e a criança vai ter a mesma reação de choro porque ela está condicionada àquele objeto branco lhe gerar um determinado medo. Então esses são medos por condicionamentos. Eu quando ia aprender a dirigir, minha mãe empreendeu em Santa Catarina, numa cidadezinha extremamente plana, uma maravilha. Aí nós fomos para Curitiba, e tem muitas subidas e descidas em Curitiba. E a minha mãe morria de medo da tal da subida. Porque tem que trocar a marcha, a embreagem, puxa o freio de mão, e aí já era aquele desespero de chegando a subida, meu Deus do céu. Se o carro de trás colocar bem pertinho, então, já tinha uma tragédia feita. E aí quando eu comecei a dirigir, obviamente que é uma tragédia a subida. Aí teve um dia, depois de algum tempo, carro automático, não precisava nem ter medo que não desse. Falei, meu Deus do céu, o que acontece comigo? 10 anos dirigindo e eu ainda com medo de subida com carro automático. O que é isso? Medo por condicionamento. Eu nunca bati o carro numa subida, nunca desceu desgovernadamente. Eu não sei nem se o da minha mãe desceu também, mas pode ser que tenha descido em algum momento. Mas nós criamos medos por condicionamentos. Os medos por condicionamentos, eles não se resolvem pelo simples raciocínio. Porque se ele foi condicionado, ele precisa ser descondicionado. Então nós vamos... Desculpa. Se a gente voltar para o elevador dele,
Basta que o elevador faça um pequeno barulho Sim. e todos já começam a se assustar. Eu tenho por hábito avisar que ele foi consertado a semana passada quando caiu o fundo. Aí o pessoal já fica mais calmo. Fica mais calmo. Muito mais. Então veja que se ele foi condicionado, ele precisa ser descondicionado. Então aquela criança que antes se assustava com o coelho branco, nós vamos agora mostrar o coelho lá na televisão. E talvez gere um tantinho de ansiedade quando ela vê aquele coelho, mas está tão longe, tão distante, que ela consegue suportar. E depois a gente traz a TV um pouco mais perto, até que um dia ela consiga suportar. E depois a gente traz aquele mesmo coelho, mas deixa lá longe. E ela vai ter um estado de ansiedade, até que ela vê que não vai oferecer medo algum. E depois de uma determinada situação, vai trazendo o coelhinho mais perto e algum dia ela consegue novamente ficar na presença do coelho sem fazer uma crise de ansiedade. Isso quer dizer fazer descondicionamentos. Acontece-se ao longo do tempo. Eu tive uma infeliz de uma amiga que começou na primeira aula de descondicionamento, a gente trabalhava com ratinho, condiciona, descondiciona, uma palhaçada. Só que ela não tinha entendido a teoria ainda, e aí ela disse, o meu irmão tem medo de chuva, precisa descondicionar o medo da chuva. Mas a aula que ia entender que o processo era gradativo, a professora parou no meio do caminho, a gente não entendeu que era gradativo, e ela já foi para a experiência. Aí o seu irmão, mais novinho, tinha muito medo de chuva, a mãe tinha saído de casa e falou, uma ótima oportunidade para eu trabalhar com o irmão. Jogou o irmão na rua, fechou a porta e disse, e ela falava sério, ele gritando, mana, pelo amor de Deus, fica meu bem, fica que esse medo vai passar. E aquela criança desesperada na rua, chovendo com trovoada, a mãe fora de casa, fica que vai passar. Obviamente que a criança desenvolve um transtorno e não consegue mais nem dormir à noite e desenvolver um quadro muito mais grave. Porque o descondicionamento precisa ir acontecendo ao longo de um período, assim como o condicionamento não se dá de um dia para o outro. Faz sentido para vocês? Medo de relâmpago e trovão. Medo de relâmpago e trovão pode ser por condicionamento. Porque num dia a gente ouve aquilo ali e a gente fica muito assustado. E aí a gente ouve uma notícia de que caiu o relâmpago na cabeça da pessoa, que cai sim 2 vezes. E aí você vai se condicionando a essa experiência. E aí nós precisamos descondicionar. Eu começo a olhar para aquela situação com outros olhos. Então eu começo a estudar um pouco mais sobre os relâmpagos, aí um dia eu fico um pouco mais perto lá da janela e vou olhando que pode acontecer que tem o relâmpago e nada acontece, e aí eu vou ouvindo outras vezes que choveu, que relampejou, se fala? Relampejou e nada aconteceu, até que em algum momento este medo vai diminuindo. Agora, a nossa tendência é de reforçar o condicionamento. Começa com um relâmpago, a minha avó ia pro corredor, parece que vivia num tornado, essas coisas, porque ela ia pro corredor, fechava tudo, cobria os espelhos, eu digo, vó, que palhaçada que é essa? Não porque tem que cobrir o espelho, porque se não puxa nada. Mas toda vez que começava a chover, ela cobria os espelhos, ia para o corredor e ficava morrendo de medo. Ela estava ali reforçando esse condicionamento e com certeza isso ia ficando cada vez pior. Os medos por condicionamentos precisam ser enfrentados, mas não enfrentados de uma hora para outra, igual a louca da minha amiga, precisa ser enfrentado gradativamente. E neste modo gradativo a gente vai descondicionando. Muito obrigado. Faz sentido? Precisa de um enfrentamento e vai ter ansiedade, porque o dia que essa senhora, e a senhora que tem medo de relâmpago, tem mesmo, o dia que ela começar a lidar com a situação do relâmpago e olhar pela janela os relâmpagos, ela vai sentir um estado de ansiedade. Mas eu preciso dialogar com a minha ansiedade, perceber que, embora eu esteja com medo, não está colocando minha vida em risco. E à medida que eu vou me permitindo a repetição dessas experiências, esse medo tende a ir diminuindo. Então, só o medo sobre sobrevivência do ser, que deve ser estimulado no caso da criança, sobre... Perfeito. Esse tem que ser estimulado. Porque uma criança que vai andando na rua e não tem medo de atravessar porque não olha o carro, a gente grita e fala, meu Deus, menino, não tem medo de que possa acontecer. E você está ajudando a desenvolver o medo que quando vai para a rua pode atravessar desse jeito. Esse é um medo que precisa ser estimulado. Entendi. O medo imaginário precisa ser refletido. O medo por condicionamentos precisa ser descondicionado. Vocês estão entendendo que cada uma coisa é diferente? Ai, meu pai do céu, não consegui anotar o que tem que fazer.
E aí nós temos os traumas. O trauma, ele já está aqui nos transtornos. Mas o trauma é uma situação específica que pode estar presente em vários transtornos ou que pode estar presente também em alguns condicionamentos. O trauma é uma situação muito particular e uma das poucas situações onde se recomenda a terapia de vidas passadas. Porque na experiência traumática, quando o sujeito vive um estupro, quando vive um determinado abuso, quando é exposto a uma determinada situação que o indivíduo não consegue suportar, tamanho medo ou constrangimento, o que o psiquismo faz é cristalizar aquela experiência. E essa experiência, ela fica como que estática dentro do nosso psiquismo. E toda vez que surgir algo que pareça com esta experiência, nós temos uma crise de pânico, um ataque de ansiedade. Então, isso decorre de um trauma pelo qual nós passamos, que pode ser desta vida, mas que pode ser também, em muitos casos, de vidas passadas. E o que precisa fazer para lidar com o trauma? No acompanhamento de um profissional habilitado para isso, no processo regressivo, seja desta vida ou da vida passada, o terapeuta vai auxiliar o sujeito a retomar aquela experiência e enfrentar aquela situação. Então foi um momento onde ele abriu a porta e tinha uma pessoa com uma faca ou com uma metralhadora, sei lá, uma situação horrorosa, que lhe matou, com requintes de crueldade. Ele não consegue lidar com essa experiência, traumatiza, cristaliza e fica lá como um problema dentro do psiquismo dele. O que o terapeuta vai fazer é ajudá-lo a enfrentar essa situação. E aí no processo regressivo ele vai dizer, eu não quero abrir a porta, eu não quero abrir a porta. Vocês viram que eu estou enceno, né? Devia de fazer teatro, eu acho, não dá palestra. Eu não quero abrir a porta, não quero abrir a porta. Aí o terapeuta vai dizer, não tenha medo, estou aqui para te ajudar, não há nada que possa lhe machucar agora. E aí vai ajudar o sujeito, ele vai conseguir abrir a porta, ele vai viver de maneira consciente a experiência traumática e vai concluir aquela experiência. Se morreu, morreu, então tudo bem, morreu, aceita que morreu, agora vai para o plano espiritual. Vai ajudar o sujeito a viver a experiência e ultrapassá-la. Então dissolve o trauma. Aquela experiência que estava cristalizada, ela se dissolve e o sujeito volta do processo regressivo sem a crise fóbica. É impressionante. Então não conseguia entrar no carro, não conseguia fazer sexo, não conseguia deixar que escovasse o cabelo. Qualquer destas situações que são são indícios de trauma, o sujeito faz o processo regressivo, ele volta e não repete mais a experiência traumática. Não repete mais a crise fóbica. Também é gradativo. Hã? É gradativo. Não. Desculpa, gradativo o quê? O trauma, desse processo de eliminar o trauma. Não, quando faz a regressão, em muitos casos ele é imediato. Porque como a experiência traumática ela estava lá cristalizada, ela dissolve e não tem mais o que tocar. Algumas pessoas precisam fazer regressão da mesma cena várias vezes. Porque está tão cristalizado e é um medo tão grande que precisa enfrentar. Mas depois que enfrenta a situação e supera, ele não tem mais reação fóbica. O medo condicionado, ele pode chegar ao trauma? O medo condicionado não chega ao trauma. O trauma vai se ampliando pelo condicionamento. Então, eu tive uma experiência traumática com o sexo, né, de um estupro. E aí toda vez que eu tenho uma relação sexual e não tenho consciência, não consigo lidar com isso e me forço, eu vou retraumatizando. E esse negócio vai ficando pior. O trauma, gente, nós precisamos ter muito cuidado. As pessoas que viveram traumas, elas não têm que ficar falando e nós não temos que ficar perguntando. Porque muitas situações onde eu vou contar a experiência de trauma, o psiquismo retraumatiza. Abuso sexual na infância. Aí, terapeuta adora ouvir abuso sexual na infância. Aí, e como que foi? O que que aconteceu? A pessoa conta e retraumatiza. Conta e retraumatiza. E vai ficando pior. Nem sempre falar do trauma é o melhor, é o efeito terapêutico. Precisa saber como falar. Precisa de estrutura e de suporte para poder falar. Então, ficar falando da experiência traumática nem sempre ajuda. E pedir para que a pessoa fale da experiência de trauma, nem sempre você está ajudando, você pode estar piorando a situação.
Vocês ficaram assim, né? Nossa Senhora. Mas é verdade. E aí, às vezes, tem uma pessoa no grupo, chegou hoje no grupo. Ai, queria contar uma situação pra vocês que quando eu era criança, você já precisa interromper. Precisa interromper. Porque às vezes ela vai falar de algo que pode lhe machucar mais. Ou ela está se expondo e ela olha um risquinho de boca de possível deboche de alguém e ela sai dali pior naquela situação. Ou ela ouve depois alguém fazendo um comentário e ela sai destroçada. Então, nós precisamos que o Centro Espírita seja um espaço de compartilhamento das emoções, mas precisamos perceber que há uma linha tênue e que quando nós não sabemos manejar estas situações mais complexas, elas podem piorar a vida do sujeito. Muito, muito, muito cuidado. Vai para atendimento fraterno, conversa num ambiente mais cuidadoso, com pessoas treinadas para isso, do que falar em grande grupo. No que eu vivo hoje, eu tenho 51 anos de idade e minha mãe, sempre que a gente quebrava alguma coisa em casa, a gente apanhava. Então hoje... E pelo que você falou, não é apanhava pouquinho assim no puxãozinho de orelha. Você deve saber mais ou menos. É aquela coisa horrorosa que é. Então nós éramos 6 filhos e os 6 filhos apanhavam. Então eu trago essa coisa que eu não sei onde eu me enquadro. Condicionamento. É o condicionamento. Isso é condicionamento. Ou dependendo do tipo de agressão, pode ser uma experiência traumática. Porque até hoje, se eu derrubar qualquer coisa no chão, eu coloco o pé para me parar. Isso é uma coisa Eu não terrível. entendi. Se derruba... Quando eu derrubo qualquer coisa que vai quebrar, eu ponho o pé para poder amparar. Certa vez eu botei o pé para amparar uma panela de pressão. Ah, meu pai do céu. Aí eu tô Porque enquadrada assim, onde acaba que com o eu meu posso pé, mas não fazer. quebra esse negócio pra minha mãe não me acertar na cacetada. Claro. Aí onde eu tô e o que é que eu posso fazer? Aí a gente começa a fazer descondicionamentos. De entender que a mãe já não está mais ali presente. De que se quiser quebrar, pode quebrar, porque você é a autora da sua própria vida. E aí você um dia vai pegar um Tupperware e vai 3 pratos. soltar um Tupperware assim. E vai dar um aceleramento no coração, porque a sensação é, cadê minha mãe vindo pra me bater? E aí a gente solta o Tupperware, dá aquele aceleramento e a mãe não apareceu. Pega rápido, solta de volta. E aí vai dar um aceleramento e a mãe não apareceu. Aí depois a gente solta uma panela. Não, panela pode quebrar o puxão, né? Pirizinho, né? Começa com pirizinho assim. Joga ali, quebra. Eu tô com medo dessa mulher pegar gosto. Daqui um mês o marido dela vai me ligar e dizer: Marta, o que aconteceu com essa mulher que ela quebrou os meus gostos? Me libertei da minha mãe, olha aqui. Não precisa, não precisa. Ela pode começar aí no restaurante Grego. É. grego. O desfecho dessa situação vai ser um restaurante grego de verdade pra você poder quebrar. Mas veja, porque se eu continuo repetindo esse comportamento, eu estou reforçando o condicionamento. E aí você coloca a tua vida em risco, e de repente vai cair o ferro e a gente tá lá segurando o ferro, porque a gente tá morrendo de medo. Então, eu preciso começar com esses enfrentamentos gradativos, em situações mais simples, indo para as situações mais complexas, até que eu vou dizendo para o meu cérebro, porque é o cérebro que está condicionado, eu vou dizendo para ele: não precisa ter medo. As situações estão sob controle, sob cuidado, não precisa ter medo. Eu lembro de uma amiga que ela, quando era criança, ela se masturbava no braço do sofá. E um dia, o pai dela viu, só que ela nem sabia o que estava acontecendo, com 4 anos de idade, ela nem sabia o que estava acontecendo. E aí um dia chega o pai dela com uma cinta, ela tá lá se esfregando no braço do sofá e ele dá uma camaçada de pau nela com a cinta. Ela depois me dizia, quando ela começou a namorar, o namorado ia na casa dela, eles iam ter relação sexual e ela dizia: Marta, não consigo ter relação sexual dentro da minha casa, mas era a casa do pai dela, porque a sensação que eu tenho é que o meu pai vai entrar pela porta e vai me dar uma camaçada de pau. E ela disse: mas eu tenho esperança que quando eu for pra minha casa vai ser diferente. E ela se mudou, casaram, foi pra casa dela e mesmo assim a cena se repetia. Até que, na medida do tempo, ela conseguiu ir fazendo esse enfrentamento, né? Sugeri que ela conversasse com o marido para entender essa situação, para às vezes precisar parar, lidar com a sensação e não retraumatizar. E em determinada situação, ela consegue ter uma relação saudável. Precisa do enfrentamento, porque se não tiver enfrentamento, tende-se a aumentar os condicionamentos. Marlon,
criança que tem medo de tudo? Ai, não sei dizer, porque pode ser 1000 coisas. Pode ser 1000 coisas, inclusive mediunidade. O Marlon não saiu dizendo que teu filho tem mediunidade, pelo amor de Deus, hein? Tá gravado. Mas pode inclusive ser mediunidade, porque temos crianças com alto índice de uma alta sensibilidade e que ficam muito mais suscetíveis até aprender a organizar essas questões energéticas, e ela vai ter medo de tudo. Então pode ser muitas coisas. Pode ser uma alma traumatizada de outras encarnações que está tentando se organizar agora. Pode ser muitas coisas, tá? Mas é importante procurar um profissional especializado para que essa coisa não vá degringolando, porque agora é muito mais fácil de fazer os enfrentamentos com a criança do que quando adulto. Então, sem dúvida nenhuma, ela vai ter mais dificuldade de lidar com isso do que se alguém tivesse abordado quando ela era criança e dito: olha, tua mãe tem esse jeito nordestino de reagir, mas pensa bem, não é problema teu, tal, e vai conversando até ajudar. Hoje vai exigir um empenho maior do que quando a gente é criança. Pessoa adulta, Marlon, que tem medo de tudo, ela sente segurança em tudo, não consegue plugar um aparelho na tomada, não consegue colocar uma forma dentro do forno, tudo ela tem medo de queimar, tem medo de levar um choque, tem medo de cair, tem medo de não dirigir porque tem medo. Isso pode ser pais limitantes, pais também... Pode ser muita coisa. Eu não gosto dos pais limitantes, porque daí a gente fica com raiva dos pais. Já tem que lidar com medo, agora com a raiva é um problema a mais. A questão é como enfrentar essas situações, porque muito provavelmente essa é uma pessoa que tinha lá determinados condicionamentos ou talvez alguns traumas, e por não fazer o enfrentamento essa coisa foi crescendo. E de repente tem medos que a gente já nem sabe mais de onde que começou e que nem fazem sentido nenhum, mas o sujeito foi se entregando ao medo. E aí por isso entregando, de repente está numa vida completamente restrita. Precisa fazer o processo de enfrentamento, precisa de acompanhamento especializado, porque senão daqui a um tempo não consegue nem levantar da cama com medo de viver, né? Agora, nós temos aqui alguns problemas. Existem alguns medos que nós chamamos de medos egóicos. Eles não são imaginários, eles não são condicionados, não são traumas e não estão ligados à sobrevivência do ser. Eles estão ligados à manutenção do ego. Por exemplo, vir aqui à frente para fazer uma oração. Quem não tem medo de fazer palestra aqui na frente, levanta o braço. Quem não tem medo de fazer palestra aqui na frente? Olha o pingo de gente. O resto tudo tem medo de fazer palestra ou não quer falar, não quer compartilhar com alguém. Tudo bem se você não quer falar, mas a maioria das pessoas tem medo. Eu estou em diálogo com a minha mãe, agora ela vai fazer palestra na quinta-feira. Tá transmitindo esse negócio? Não. Eu estou em diálogo com a minha mãe, ela vai fazer palestra quinta-feira. Ela disse: Marlon do céu, eu não estou conseguindo dormir porque eu já estou pensando eu falando na palestra, e aí eu vou e volto, e quando eu vejo, eu passei a noite inteira fazendo aquela palestra e de repente eu fico conversando e digo: mamãe, é quinta-feira, você tem que dormir bem agora, porque senão como que vai chegar na palestra um zumbi? Ela diz: o que eu faço? Eu digo: meu Deus, começa a pensar nisso. Qual é o medo que você tem? Medo de ter programado falar 50 minutos e falar em 20, medo de não falar o que eu tinha pensado, medo de parecer burra, medo de não conseguir ser clara e as pessoas não gostarem da palestra, medo de não ser interessante. Tudo isso são medos egóicos, porque eles estão ligados à nossa aparência. O que os outros vão pensar de mim? O que eles vão dizer a meu respeito? Se as pessoas, então, não entenderem a palestra e não gostarem, elas vão descobrir que eu não sou um bom palestrante, mas eu não sou mesmo, né? Se a palestra for ruim, não é um bom palestrante, eu não estava num dia bom, e tudo bem. Mas nós ficamos numa fantasia de que eu sou maravilhoso, de que eu sou melhor do que todos, de que eu estou acima da média, e nós nos colocamos num lugar muito alto. Quando somos postos na experiência concreta, o ego morre de medo de ter que descer do pedestal que ele se colocou. Porque quando eu ouço o Marlon falando à frente, eu digo: nossa, palestrinha não foi muito boa hoje, né? Faltou evangelho na fala dele. E aí eu ver um outro palestrante e digo: não tem postura, né? Ficou falando aquele jeito do gruvinhado, a gente não entendeu nada. O outro põe um PowerPoint horroroso, você diz: meu Deus, que PowerPoint horroroso. E dá a sensação, para mim, que estou ali sentado criticando cada palestrante a cada semana, que eu sou um palestrante maravilhoso. Porque
Porque eu sei criticar todo mundo, eu sei que todo mundo está fazendo de errado, eu sei o que eles deveriam fazer. E quando eu tiver que vir fazer palestra aqui à frente, eu vou morrer de medo. Porque aquela fantasia que eu construí de que eu sou maravilhoso, ela corre o risco de ir por água abaixo. Isso são medos egóicos. E quando nós não conseguimos enfrentar, eles podem se transformar em medos condicionados, o que agrava a nossa situação. Então eu venho para cá para fazer a palestra e sai um horror a minha palestra, porque a primeira vez que a gente faz uma palestra, ela sai um horror, na segunda sai pior ainda, a terceira um pouco menos, um pouco mais, e vai indo, uma coisa horrorosa. Só que se eu crio esse imaginário de que a minha palestra tem que ser perfeita, venho aqui à frente e vivo essa experiência horrorosa de não conseguir ligar uma coisa com outra e ter programado de falar 45 minutos e falei só 15 e não conseguir enfrentar isso de dizer tudo bem, Marlon, você está aprendendo, não há problema, vamos lidar com isso, ele então começa agora a se transformar no medo condicionado. E aí na próxima palestra vai ser um horror, e pela quinta vez quando alguém me pedir para fazer uma palestra, eu já começo a suar só de ter o convite para fazer a palestra. Então nós temos um medo egóico, que pode ter somado a uma experiência traumática, e um medo condicionado. Aí tá ralada a coisa. Por quê? Porque não conseguiu fazer os enfrentamentos necessários. Mas o enfrentamento do medo imaginário, ele vem pela via racional. O enfrentamento do medo egóico não vem pela via racional. Aí eu quero que vocês percebam um detalhe. O enfrentamento do medo egóico não vem pela via racional. Por quê? Porque eu vou fazer uma palestra. Ou vamos pegar um outro exemplo. Pedir desculpa a alguém. Você já pediu perdão para alguém que você fez assim uma burrada enorme, horrorosa, vergonhosa? Já pediu desculpa a alguém? Como que é para pedir desculpa para essa pessoa? Coração acelera, descompassado, parece que a gente não vai conseguir falar. Você tinha programado de falar tudo, você fala uma coisa com a outra, que tá tudo enrolado, a pessoa nem entende o que você queria falar. Um enrosco danado, parece que você tá indo para um paredão de fuzilamento. Mas quem tá sentindo que tá indo para o paredão de fuzilamento é o ego. Porque na hora que eu vou pedir desculpas, eu tenho que assumir que eu errei. Eu tenho que assumir que eu não sou perfeito. Eu tenho que assumir que eu não sou maravilhoso. Isso não é uma questão racional, é uma questão moral. Eu, de fato, não sou perfeito. Eu, de fato, não sou o melhor palestrante do mundo. Eu, de fato, tenho limitações. Eu, de fato, cometo erros e equívocos. É uma questão moral. E moral no sentido de assumir o nosso nível de evolução. Porque quando nos tornarmos espíritos puros, nós não vamos mais errar. Quando nos tornarmos almas nobres, nós faremos então palestras que todos vão gostar, mas por hora nós somos espíritos inferiores, com muitas limitações. E quando eu não consigo fazer este enfrentamento moral, de me reconhecer pequeno, de me reconhecer limitado, de reconhecer que eu erro, que eu tenho imperfeições, que alguns vão gostar, mas outros não vão gostar, que alguns vão amar e outros vão odiar. Quando eu não faço esse enfrentamento moral, eu deixo que o medo tome conta de mim. E a nossa principal questão nos medos egóicos é porque nós deixamos de oferecer ao mundo o que nós temos de melhor. Talvez muitas pessoas aqui poderiam estar coordenando grupos de estudos, mas por medo a gente não faz. Porque se eu falar alguma coisa que as pessoas não gostarem, se me fizerem uma pergunta que eu não souber responder, se começar o meu grupo com 20 e terminar com 2 ou terminar com ninguém, por medo eu deixo de fazer enfrentamentos necessários. Por medo eu deixo de oferecer para o mundo que eu tenho de melhor. Eu me programo de pedir desculpa, mas chega na hora e de tanto medo eu não peço. E depois eu programo de pedir desculpa e não peço. E na terceira vez a gente já voltou a conversar e eu não pedi desculpas. Eu queria dizer que amava. Para o meu amigo, para minha amiga, para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho. É importante falar para as pessoas que nós amamos do jeito que elas são e como elas são. Mas se eu ficar com medo de falar que eu amo, se eu ficar com medo da reação do outro, do que ele vai pensar, de como ele vai se sentir, eu deixo de oferecer o meu melhor. Depois a gente morre e ele fica com a sensação que a gente não amava. Ou depois ele morre, o que é pior para a nossa consciência de culpa, porque a gente queria tanto poder voltar atrás e dizer: eu te amo, você é importante para mim, você fez diferença na minha vida, eu não sou mais o mesmo depois que eu te conheci. Por medo, a gente deixa de expressar os nossos melhores afetos. A gente deixa de compartilhar o que a gente tem de divino dentro de nós,
por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Vai sair atrapalhado? Vai. A gente vai conseguir falar como gostaria? Muito provavelmente não. Há pessoas que não vão reagir bem à nossa postura? Certamente. Quando tivermos expostos, fazendo uma palestra, coordenando um grupo de estudo ou trabalhando na evangelização, nós vamos ter problemas e decepções? Sim, porque somos espíritos imperfeitos. Mas aí a gente assume que é e enfrenta do jeito que dá. Faz sentido para vocês? Teria alguma diferença, né, pensando no egóico e aquela linha que você colocou que é muito tênue com o imaginário, porque ele cria um próprio roteiro e tem medo que aquele roteiro não aconteça da maneira como ele imaginou. Mas ele é egóico porque ele está ligado ao que os outros vão pensar de você. Confunde ali, eu entendo a sua questão. Mas é imaginário nas relações morais, né? Porque ele... E assim, em alguma medida, ele não é imaginário no sentido assim de a palestra não vai sair perfeita. E vai ter pessoas que não vão gostar. Assume que vai ser assim. Porque na tentativa de fazer uma palestra perfeita ou uma oração incrível, a gente não faz nada. Por que não pede para a pessoa fazer oração já no início? Renan, no final você faz a oração para a gente, por que você não pede assim? Porque Renan vai passar a palestra inteira pensando o que ele vai falar na oração final, ele não vai nem prestar atenção na palestra, porque vai falar isso, isso e aquilo. E na hora que chegar o momento da oração, ele não vai falar nada do que ele tinha planejado. E aí, quando eu entendo que isso é uma questão egóica, e que eu não estou aqui para ser bonito para as pessoas, e que eu não tenho que ficar me preocupando com as palavras, mas com o sentimento, eu digo pro ego ficar um pouco de lado, silenciar, porque agora é o momento de se relacionar com Deus. E sabe o que é o mais extraordinário? É que na hora que a gente consegue deixar o ego de lado, na hora que a gente despreocupa um pouco da aparência, aparece o nosso melhor. Então o sujeito que mais se aferra à questão egóica, pior oferece para o mundo. E quanto mais ele se abre para dizer, gente, é isso que tem para hoje, melhor ele se apresenta. Essa é a traição do ego, porque quanto mais a gente o valoriza, quanto mais a gente dá espaço para ele na nossa vida, mais ele destrói os nossos bons sentimentos e as nossas boas intenções. Uma pergunta. Você disse que o medo egóico não pode ser endereçado através do racional, né? Você pode explorar um pouquinho mais isso? É que não é no racional do tipo assim, não, eu não preciso ter medo de ir lá fazer a palestra porque vai sair tudo bem. Isso sou eu dizendo pro meu filho, você não precisa ter medo do monstro que está lá embaixo da sua cama, porque não tá. Vamos lá enfrentar e você vai ver que ele não está. Porque é uma coisa imaginária e o racional traz pro concreto. Se eu vou pensar, não, eu não preciso ter medo de fazer a palestra porque vai sair tudo bem, eu vou me frustrar porque não vai sair tudo bem. A palestra não vai sair como eu tinha planejado. Eu não vou falar no tempo que eu tinha me organizado. É natural que a gente fique nervoso quando está à frente e as coisas não saiam como. Não é uma questão de raciocínio, é uma questão de assumir que não vai dar e pronto. Assumir a nossa imperfeição. Assumir a nossa pequenez. O raciocínio, ele pode nos ajudar a dizer, é bem por aí, vai ter que assumir que não é perfeito. O raciocínio vai ajudar, mas não é uma questão puramente racional, é uma questão moral. Assume que você é imperfeito, assume que tem limitações, assume que não vai dar certo. Agora, esse argumento moral não adianta com o nosso filho quando ele está com medo do monstro embaixo da cama. Meu filho, tem coragem, Deus é por nós. Não faz sentido isso. Acredita em Jesus Cristo. Não, é uma questão racional. Nós vamos lá, vamos olhar embaixo da cama, vamos tentar explicar. Acende a luz e apaga, acende a luz e apaga. E pela via racional ele entende. Mas não entra a questão moral ali. A gente ajuda ele a entrar em contato com o concreto. Nestas nossas questões egóicas é a questão moral. Eu vou pedir desculpa para a pessoa. Não, mas não precisa ter medo, Marlon, vai ficar tudo bem. Não, pode ser que não. Pode ser que eu vá pedir desculpa para a pessoa e ela diga, Marlon, ainda bem que você reconhece que você foi um filho da mãe naquela hora. E aí o que você vai fazer com isso? Você vai dizer, bom, é por isso que eu estou pedindo desculpa, porque eu estou reconhecendo que eu fui um filho da mãe. Só que se o ego não reconhecer isso, na hora que a gente for pedir desculpa, a gente já começa assim, olha, eu queria te pedir desculpa, porque também assim, se você não tivesse feito isso, eu também não tinha feito isso.
Então assim, eu queria te pedir desculpa que eu errei porque você errou primeiro. Entende? Não assume que você errou, independente do que o outro fez ou deixou de fazer, você errou. E aí eu chego e digo, olha, independente do que você pense ou não, eu queria te pedir desculpa, porque eu acho que não foi legal essa minha atitude. Talvez o outro tenha um momento de lucidez e diga, não, me desculpa também, porque daí você falou um negócio e a coisa foi se atravessando. E aí é maravilhoso quando as duas pessoas conseguem pedir desculpa. Mas não adianta dizer, pô, vai ficar tudo bem, porque pode ser que não fique. Eu continuo com uma questão. Então fale. Então você está dizendo que cair-se na questão moral de me reconhecer pequena, ou me reconhecer antes, ou me... Imperfeito. Não necessariamente passa por uma via racional. Porque eu podia dizer para mim, olha, você não é perfeita, você não é... Não, o racional ele tá aí. Mas se não tiver o moral, é um raciocínio moral. Se não tiver o moral, a gente não consegue chegar. Ele passa pela via do racional. Talvez eu esteja entendendo. Não é que não seja racional. Eu pensei que tivesse alguma coisa a ver assim, com viver a experiência desse sentimento de pequenez, de imperfeição. Sim, ele entra o racional, mas ele é muito mais existencial. É uma coisa do sentir que eu sou imperfeito. Não é só assim, Marlon, você é imperfeito. Eu preciso sentir isso. E quando eu sinto que eu sou imperfeito e eu estou indo para a palestra, eu digo, gente, é claro que as minhas imperfeições elas vão aparecer. Mas eu estou com tanta vontade de compartilhar o que eu tenho para compartilhar que não tem problema que apareça. E se as pessoas reconhecerem as minhas imperfeições, eu sou imperfeito, eu não vou mais ficar fazendo esforço para que não... Entende que é uma questão muito mais existencial, é um reconhecer o meu lugar no mundo. E na medida que eu reconheço o meu lugar no mundo e eu estou confortável comigo, aí esses medos egóicos eles vão se desfazendo. E aí eu vou pedir desculpa para a pessoa. E pode ser que ela reaja mal. Pode ser que ela me agrida, pode ser que ela espizinhe, porque tem pessoas que são sádicas. Quando a gente abaixa a cabeça, elas têm prazer de diminuir. E pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa sádica. E aí você vai dizer, bom, mas de fato eu errei. Eu vou querer ficar fingindo o quê? Ou vou querer fugir do quê? Ou porque eu tenho medo do que o outro faça, eu vou deixar de assumir os meus erros? Tudo bem. E aí eu vou me colocando numa postura diferente frente à vida. E quando a gente reconhece esse lugar existencial, fica mais confortável se expor. Fica mais confortável pedir desculpas, fica mais confortável dizer obrigado, fica mais confortável dizer eu estou tentando. Agora, quando nós somos alimentados pelo ego, e aí ele nos tira da existência, porque o ego fica na fantasia, o ego fica no pedestal, no trono que ele se colocou, quando eu então me perco deste contato com a existência, tudo se transforma num terror. E fazer uma palestra que pode ser um momento de emoção, uma delícia de compartilhamento, falar para alguém dos nossos bons sentimentos pode ser o momento mais nobre que a gente sinta naquele dia, naquele mês ou talvez naquele ano. Então se transforma num tormento, porque o ego é que está no centro. O elemento mais importante para nós lidarmos com o medo, se eu pudesse resumir, falando de todos esses medos que nós temos, os medos traumáticos, os medos egóicos por condicionamentos imaginários, eu diria para você prestar atenção nos medos egóicos. Porque os medos traumáticos, existem os profissionais, eles vão nos ajudar, dá para ir levando a vida, se afastando dos eventos estressores, os medos condicionados, a gente continua com medo do elevador, mas sobe pela escada, a gente está com medo disso, daquilo, a gente vai lidando, os medos imaginários, com o passar do tempo, com a maturidade, eles vão diminuindo, mas os medos egóicos, eles entravam o nosso processo evolutivo. Ninguém veio à Terra para ser aplaudido, valorizado. Ninguém veio reencarnar-se para ocupar um pedestal. Se Jesus estivesse preocupado em ocupar esse pedestal, ele não tinha feito 1/10 do que ele fez. Ele não estava nem aí para o que as pessoas estavam pensando ou achando. E por isso, demarca a história do Ocidente entre antes e depois dele. Se ele ficasse pensando que as pessoas não iam entender, que elas iam lhe criticar, que elas iam lhe ofender, lhe menosprezar como fizeram, ele não tinha trazido para nós a preciosidade que ele nos trouxe. Se nós ficarmos presos ao que as pessoas vão pensar, ao que elas vão achar,
As nossas imperfeições que possam aparecer, nós ficamos entravados no processo evolutivo. E diga-se de passagem, numa sociedade hipócrita e que valoriza tanto a aparência, que importa ser aplaudido pelas pessoas? Num mundo onde a gente se preocupa mais com a roupa do que com o conteúdo, onde se valoriza mais o salário que a pessoa tem do que a sua essência, que importa ser aplaudido pelas pessoas? Queria trazer para vocês essa reflexão em relação aos medos, que os nossos medos que mais precisam ser enfrentados na atualidade são os medos egóicos. Por conta destes medos egóicos, olha o que eu estou afirmando para vocês, por conta destes medos egóicos, transcorrem todos os nossos transtornos por conta do medo. O transtorno de ansiedade está ligado aos medos egóicos. O transtorno obsessivo-compulsivo está ligado aos medos egóicos. As fobias estão, na sua maioria, ligadas aos medos egóicos, e o transtorno de pânico também está ligado aos medos egóicos. Nós não temos tempo para discorrer com mais propriedade e explicar como cada um destes medos estão relacionados com o ego. Mas nós temos estudos específicos e deixamos o convite para vocês no nosso canal do YouTube. Há um vídeo sobre pânico, um vídeo sobre fobias, um vídeo sobre ansiedade. Não temos ainda vídeo sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Mas na maioria dos casos, então, só para que vocês entendam, na maioria dos casos das pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, o sujeito traz dentro de si sujeiras, sexualidade e agressividade, na sua maioria. E ele traz sujeiras dentro de si que ele não consegue suportar. E a forma que o psiquismo encontra de se defender dessas sujeiras é limpando. E aí ele se transforma num compulsivo por limpeza, num compulsivo por arrumação. E não pode ver sujeira em lugar nenhum, porque as sujeiras do mundo concreto fazem com que ele entre em contato com as sujeiras do mundo psíquico. Mas o dia que este sujeito aceitar que todos nós moralmente somos sujos, de que nós somos imperfeitos, de que a gente está muito longe de se transformar em espírito puro, como diz Emmanuel, estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude, ele então não faz mais o sintoma do toque. E no dia que o sujeito aceita a sua humanidade, ele não faz mais crise de ansiedade. No dia que ele aceita quem ele realmente é, na sua pequenez, ele não faz mais transtorno de pânico. Porque na grande generalidade dos transtornos de pânico, o principal trabalho que nós como psicoterapeutas precisamos fazer é ajudar as pessoas a entrar em contato com a sua humanidade e aceitar que sim, nós somos pequenos, sim, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e tudo bem, Deus nos ama como nós somos, ou poderíamos dizer, Deus nos ama apesar de sermos quem nós somos, e fica tudo bem. Na medida que a gente consegue descer do pedestal que a gente se colocou, na fantasia de que a gente tem que ser melhor do que os outros, de que não podemos ter imperfeições, limitações, de que não podemos ser quem nós somos, o medo tende a diminuir, porque a gente começa a se sentir confortável e seguro na vida, de que mesmo que todas as pessoas nos rejeitem, mesmo de que não haja lugar aparentemente no mundo para nós, nós somos filhos de Deus, somos por Ele amado, e então nós temos um espaço garantido. E na medida que eu me conecto com o Senhor, eu me sinto em unidade com o mundo, e aí não há mais espaço para os medos que nos fazem adoecer, e nós começamos a encontrar um pouco mais de paz. Pela atenção de vocês, muito obrigado.